Advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, Tributário, Administrativo e Processual. Atua também como consultor jurídico da Unesco, junto ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. No Saber Direito dessa semana, aqui na TV Justiça, ele ministrou aulas sobre atos administrativos e Lei 9.784 de 99. Na aula de número 1, abordou conceito, regime jurídico e formação. Na 2, Lei número 9.784 e regra de competência. Na de número 3, elementos, motivo, motivação e abuso de poder. Na 4, anulação, revogação e convalidação. E na 5ª e última aula, atributos. É com muito prazer que o Saber Direito Debate recebe hoje o professor Mariano Borges. Professor Mariano. Olá, prazer é meu. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos tratar ainda um pouquinho mais desse tema. Vamos lá. Todo ato administrativo, todo ato da administração é um ato administrativo? O ato da administração. Olha, a gente pode falar assim que a administração pública, quase tudo que ela faz é ato administrativo. Mas o mais técnico é a gente diferir o ato da administração como gênero em duas espécies. A gente tem o ato da administração de direito privado e o ato da administração de direito público. O ato da administração de direito privado, a administração atua não como administração pública, atua num padrão de relativa igualdade. Eu digo relativa porque em uma relação jurídica, William, estando em um dos polos da administração, essa relação nunca será totalmente regida por regras de direito privado. Mas veja, quando a administração celebra um contrato de locação de um imóvel, a própria Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, é patente ao nos informar que trata-se de um contrato de direito privado, conquanto seja precedido de um processo licitatório. Mas olha, de direito público, neles a administração atua dentro daquilo que nós chamamos de regime jurídico administrativo. É o tal do regime de direito público. Quando atua sob regime de direito público, atua na defesa do interesse público. E aí atua dotado de prerrogativas especiais. O ato da administração de direito público é o ato administrativo, que na verdade representa uma das formas mais usuais e preponderantes, segundo a qual a administração pública intervém na sociedade. Nos dias de hoje, no nosso moderno direito administrativo, existem outras formas de intervenção da administração na sociedade. Nós possuímos os convênios, nós possuímos os termos de parceria, os contratos de gestão, que são formas de fomento, de incentivo da administração. Aliás, é a atividade própria do Estado fomentar, incentivar a sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, embora existam outros, o ato administrativo é a maneira mais usual, segundo a qual a nossa administração intervém, atuando, inferindo na sociedade. Ele se equivale à lei? Não sei se a expressão correta, a palavra correta seria se equivaler, mas tem a mesma força. A mesma hierarquia, né? Assim, olha, o ato administrativo no exercício é a materialização do exercício da função administrativa do Estado. Decorre do nosso modelo de separação dos poderes flexível. Nós temos 3 poderes, cada um deles possui uma função típica, mas essa função não é exclusiva. Então, é fato que decorre desse modelo flexível de separação dos poderes, que vem no ordenamento por força da Carta Constitucional de 88, que existe a atividade administrativa do Estado no âmbito dos 3 poderes. Embora a função típica administrativa seja competência do Poder Executivo. A administração pública tem como função precípua da execução às políticas públicas. As políticas públicas são de cabimento dos órgãos governamentais, elaboram a política pública, traçando as diretrizes da atuação do Estado e a administração pública as executa. A administração pública, na verdade, é uma executora das políticas governamentais e tem nos seus atos o instrumento de execução, o ato administrativo explicita, ensina, torna possível a execução. É um instrumento complementar à lei, mas hierarquicamente inferior. Então a gente pode dizer assim, o ato administrativo é complementar e inferior à lei. O senhor falou em políticas públicas, como é que o senhor vê o judiciário se posicionando, implementando políticas públicas? Olha, o Poder Judiciário, ao Poder Judiciário, não cabe a implementação de política pública.
a elaboração de política pública e a sua implementação. Elaborar política pública é competência constitucional dos órgãos governamentais. Competência recebida pelos órgãos governamentais de elaborar essas políticas, traçando assim as diretrizes da atuação do Estado, as quais serão operacionalizadas pela administração pública. No entanto, o Poder Judiciário, né, ele atua positivamente quando, em razão de inércia dos poderes legislativo e executivo, haja possibilidade de ter aí direito fundamental sendo suprimido. Então, pela possibilidade de supressão de direito fundamental, o Poder Judiciário atua positivamente, como já atuou. Como é que o Judiciário se posiciona frente a um ato administrativo? O Poder Judiciário é um dos importantes instrumentos de controle do ato administrativo. Controle do ato administrativo. São temas, assim, muito importantes. O controle do ato administrativo, na própria Lei 9784, tem um dos seus importantes dispositivos. Controle do ato é realizado pela própria administração pública, a própria administração detém poder e dever de realizar o controle, aquele controle que nós chamamos de controle interno, controle externo, controle do ato administrativo, é realizado por todos nós aqui na sociedade, a possibilidade de representação à administração pública. O controle administrativo é exercido também de um poder sobre a atividade administrativa da outra. Cabe ao Poder Judiciário, tem sua função constitucional típica, zelar pela correta aplicação da lei, faz isso julgando. E o Poder Judiciário, mediante a devida provocação, anula ilegalidade do ato administrativo. Então, ele detém competência, detém poder, mediante a devida provocação, para anular o ato administrativo, qual seja legal. O que ele não pode fazer é entrar na seara administrativa. É, por exemplo, anular um ato e dizer qual ato virá a ser realizado em substituição àquele, porque senão estaria intervindo no outro poder. Ele anula e, com isso, trata, exerce, executa a sua função típica. O Poder Judiciário também tem uma função atípica administrativa. O Poder Judiciário tem a administração dos seus órgãos, tem a administração dos seus tribunais, realiza os seus concursos públicos, realiza as suas licitações, e aí, no exercício do seu próprio ato administrativo, ele detém competência para anular, para revogar, mas não no exercício da função típica jurisdicional. Perfeito, doutor Mariano. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Saber Direito Debate. Hoje o Saber Direito Debate recebe o professor Mariano Borges. Eu terminei o primeiro bloco chamando de doutor Mariano, volto com o professor Mariano, porque dar aula também é uma de suas especialidades. Imagino que seja um de seus prazeres também, né? É um dos privilégios ter descoberto. Eu comecei a dar aula, assim, eu posso dizer que fui levado a dar aula. Realmente foi uma coisa que eu com segurança afirmo, William, que eu não planejei em nenhum momento. Eu descobri a sala de aula. E para a carreira jurídica, o senhor foi carregado também? Tem DNA aí que eu sei, né? Assim, eu fiz o curso de História, fui acadêmico de História até o último semestre, fiz o curso de Jornalismo até o último ano, entrei na faculdade muito novo e, obviamente, não terminei nenhum dos dois. E aí fui fazer o curso de Direito, me formei em Direito, mas realmente pedido de minha mãe para não desapontá-la. Venho de uma família, meu pai é jurista, minha mãe é advogada, que posteriormente hoje é servidora do Poder Judiciário. Hoje não, há uma longa data já. Minha mãe foi a primeira pregoeira mulher na administração pública. Olha aí. E meus irmãos também são das carreiras jurídicas, mas eu só formei em Direito até então para cumprir uma tabela. Minha história era outra, né? E depois que eu me formei, eu era músico profissional. Eu nunca pensei em eventualmente advogar ou fazer um concurso público. E por uma eventualidade eu resolvi estudar, resolvi que queria estudar e em 12 dias estudei e me inscrevi na Ordem dos Advogados e daí para frente a minha vida foi tomando um outro rumo. Aí deu um clique. Deu clique. Eu comecei a estudar e dentre o período que eu fiz isso há 10 anos, fiz o ingresso
na Ordem dos Advogados do Brasil, e a minha primeira aula de Direito passaram-se 3 meses. Então, assim, era até engraçado, porque eventualmente o sujeito estava sentado do meu lado no cursinho, em determinado momento eu passei a ser o professor dele, né? E aí estou até hoje estudando, e eu vou te dizer uma coisa, é uma das coisas mais prazerosas. Se dizem que dar aula vicia, vicia mesmo. É uma das coisas assim que eu acho que é mais próximo de um palco, assim, pela relação que você tem de proximidade com as pessoas e de conhecer a relação das pessoas. Isso realmente eu gosto muito. Esse teu público cativo de hoje reconhece o artista que existia antes ou não? Rapaz, eventualmente tem um sobrevivente, né? Um dia desse num curso, um dia desse não, já uns 2 anos atrás num curso de OAB, preparatório para OAB, um garoto assim, um rapaz, pouco até mais, ele não tão garoto não, falou assim, o professor, o senhor era o Mariano? Eu falei para ele, não, eu sou. Ele, professor, onde foi que o senhor aprendeu essas coisas aí? Falei, estudando, rapaz, estuda aí, abafa o caso. Larga sua guitarra, vem estudar também. Estudar, não precisa largar não, só não toca tanto, né? Tá certo. Era uma banda de rock. Era uma banda de rock, eu sinto muita falta, foi um período muito importante. A gente fala assim, né? O rapaz, o cara tá estudando, não, o cara faz música, é uma gracinha, 17 anos, ele é super dotado. 18 anos é um portento. 20 anos, ó, tá ficando meio esquisito, né? Ainda não terminou a faculdade, quando tá com 23, ainda tá tocando, é vagabundo. Né? Mas, embora toda essa taxação, a gente sempre trabalhou muito sério, a gente sempre teve uma visão bastante empresarial. Sim, não era bem uma banda de garagem. Não, era uma tocando banda. Emissoras do país. A gente... Tenho certeza que quem está em casa está numa curiosidade. Vamos dar logo o serviço completo, né? né? Banda Escracho. A gente gravou... Mariano no vocal. Você encontra no YouTube. Encontra no YouTube. Encontra no YouTube. Um pouco mais novo, né? Um pouquinho mais novo, um pouco mais cabelo. Né? A gente gravou 4 discos, foi um período, assim, muito importante, muito interessante. Só tenho lembranças boas, mas no momento que eu resolvi me dedicar, um dia um amigo me falou assim, quando a gente começou a estudar, isso na primeira semana que eu entrei para o estudo do Direito, esse amigo meu, inclusive hoje é servidor do STF, ele falou para mim assim, Mariano, tu quer mesmo estudar Direito, cara? Eu falei, quero. Então é o seguinte, o Direito só vai se entregar para você se você se entregar para o Direito. E é mais ou menos assim. De lá para cá, raras vezes eu fiz um Mi menor. Né? Mas é uma opção que traz felicidade, porque eu acho que é importante isso. Você sentir. Eu descobri no Direito algo muito importante, que é uma ciência muito dinâmica. E aquela bagagem que a gente traz de vida, por isso que assim, o Direito é muito bom também, não só para o rapaz novo, mas para aquele que opta por estudar o Direito depois de uma certa posição na vida, tanto que é comum a gente ver até pessoas que já são de outras áreas eventualmente ingressarem pelo Direito, porque aquela pessoa que tem mais experiência, ela ganha muito também na prática do Direito, porque para conhecer o Direito bem, o cara tem que conhecer, o sujeito tem que conhecer o funcionamento da sociedade, e a maturidade traz isso também para a gente, né? Possibilita, facilita isso para a gente. Daí o senhor acredita que essa nova leva de juízes tão jovens mais traz benefício pelo frescor que traz ao judiciário ou mais lhe deixa apreensivo por essa falta de experiência de vida? Olha, tem algumas questões assim que eu acho assim, em condição de ser humano, eu realmente percebo algumas situações que me deixam apreensivo quanto ao fato de que cada vez mais novos eles ingressam na magistratura, mas acontece que tem algumas pessoas, que isso é uma convicção pessoal, que já estão preparadas, porque acredito eu em algumas convicções pessoais que já vêm preparadas. Mas a magistratura, o magistrado, traz consigo um poder muito grande, não é? E sem dúvida nenhuma, a maturidade, essa é uma opinião pessoal, é muito importante, é muito importante. Agora, sem dúvida nenhuma, tem juízes novos, eu conheço alguns novos, no sentido cronológico mesmo, que são pessoas que já trazem em si uma bagagem, mas eu confesso que me deixa um tanto apreensivo. Com o seu conhecimento jurídico de hoje, você tocaria a sua vida de músico de uma forma diferente? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta. Assim, até porque algumas pessoas e alguns artistas,
eu tenho certeza que não tiveram oportunidades. Eu não posso, de jeito nenhum, falar que eu não tive oportunidades. Não, eu tive, seria até mentira, né? Eu não tive todas. Agora, algumas eventualidades eu poderia ter driblado, como na primeira vez em que eu tive um convite, talvez não tivesse um contrato tão bom, mas tivesse entrado, o momento seria mais propício. Assim, hoje a gente tem uma visão que, sem dúvida nenhuma, que é só a maturidade que traz. Não é? Teria tocado de uma maneira diferente, sim. Teria, mas aí eu não seria a mesma pessoa, né? Então, assim, eu nem sofro com isso, não. Tá certo. Vamos fazer mais um pequeno intervalo no Saber Direito Debate. Voltamos em 1 minuto aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, hoje recebendo o professor Mariano Borges, e está na hora da gente conhecer um pouco mais da literatura que ele gosta de ter por perto. Professor, vamos começar pelo curso de Direito Administrativo que eu tenho aqui em mãos? Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eu costumo falar na sala de aula, meus alunos, eles sabem o que eu falo assim, eu coloco até a mão para cima e falo assim, é o pai. Eu brinco fazendo uma referência ao respeito que eu tenho. O professor Celso Antônio é, na minha opinião, um dos maiores doutrinadores vivos, uma pessoa, um parecerista, brilhante. É um livro que ele é um livro para pesquisa, ele é um livro para o professor estudar. Agora, ele é um livro prolixo, é um livro extenso, não atende aquele cara que quer estudar e aprender rapidamente um pouco da matéria para fazer uma prova, para fazer um concurso e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, para aquele operador do direito que quer conhecer o direito administrativo, posso dizer que é a literatura obrigatória. Eu costumo até brincar também que é um clássico. Se fosse assim um picolé, um chicabon, um negócio assim, um clássico do direito. É leitura obrigatória, mas isso é para quem quer se aprofundar um pouco mais. Deixamos os concurseiros fora um pouquinho desse livro. O concurseiro, ele geralmente compra livros voltados a concurso que bebem aí nessa fonte. Sei. Né, que é bastante universal. Certo. Passamos ao curso de Direito Administrativo. Eliesley Silva do Nascimento, curso de Direito Administrativo. Professor Eliesley, eu costumo falar assim, é um superdotado, esse garoto, esse rapaz, esse jovem senhor, ele é uma pessoa de uma maturidade intelectual extraordinária, uma pessoa que eu conheço. Vou te dizer que antes mesmo de conhecer, minha mãe foi chefe dele na administração pública. Chegou para mim em casa, nunca nem tinha escutado falar desse cara, falou para mim em casa assim, Mariano, entrou um rapaz lá no tribunal que tem 18 anos, esse menino é diferente. Já falei para o diretor geral, 6 meses esse menino não está aqui mais não. E não deu outra, em 6 meses ele já não estava lá. Então, ele hoje atua, é servidor da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal. Esse livro, ele é um livro especialmente voltado para a carreira acadêmica. Não que ele não atenda o concurseiro, porque ele atende, ele tem um rol de mais de 3.000 questões comentadas, que a pessoa que adquire o livro entra no site lá e compra. Mas é um livro feito com uma técnica bem, vou dizer, bem pedagógico. Tem uma parte especial, me chama muito a atenção a parte de licitações desse livro. Ela é muito pormenorizada. É um livro que eu recomendo assim para o trabalho acadêmico, recomendo para o estudo, recomendo inclusive para o trabalho de pesquisa. Bastante completo. Bom, são os dois primeiros com o mesmo tema. Qual a diferenciação? Não, assim, ambos são manuais de direito administrativo. Ambos são manuais, assim como esse também. Esses são manuais, ou seja, eles tratam do direito administrativo de cabo a rabo. Tratam do direito administrativo de cabo a rabo. Sabe o que acontece? Assim, a pessoa vai estudar direito penal, ele compra o Código Penal. Não que não existam doutrinas, porque existem. Às vezes ele vai estudar direito civil, ele tem o Código Civil. Se ele vai estudar um direito processual, ele compra os códigos de processo. Mas acontece que a gente não tem um código de direito administrativo. Então, se a gente vai estudar licitações, tem que ir na 8666. Vai estudar processo administrativo na 9784. Vai estudar improbidade na 8429, o que dificulta bastante. Então, um manual para fazer a interseção desse tanto de legislação, para interpretar isso, auxiliar, é essencial. Os institutos, a doutrina,
não é? E esses manuais, assim, eles são de cabo a rabo, desde o Estatuto dos Servidores aos processos administrativos. Então vamos para esse terceiro e último manual. Esse manual também é outro, assim, todos esses livros, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Esse livro é do professor Gustavo Scatolino. O professor Gustavo Scatolino também um brilhante professor de Direito Administrativo. Ele é procurador da Fazenda Nacional e me chama muita atenção a parte de controle desse livro, natural pela atividade que o procurador da Fazenda exerce na administração pública. Mas é um livro muito bom, atende o acadêmico, atende muito bem o concurseiro, também tem questões comentadas, é um livro muito voltado às áreas jurídicas, aos concursos voltados às áreas jurídicas. Eu acho assim, esse livro ele tem um caráter um pouco mais prático, talvez, não é? Mas ambos são interessantes. Os dois, tanto do professor Eliesley quanto do professor Gustavo, atendem de uma maneira abrangente. Quer comprar um livro? Posso comprar seguramente qualquer um dos dois. Lembro assim, especificamente, o professor Eliesley talvez seja para um trabalho mais acadêmico, embora tendo concurseiro. O do professor Gustavo trabalha de uma maneira mais objetiva para o concurseiro, mas ambos são excelentes, são muito completos. É muito comum o senhor ser abordado em sala de aula para receber essas indagações, indicações para livros? Muito comum, muito comum. E é com um cuidado que a gente tem que ter, até porque é um cuidado que a pessoa tem que ter na fonte do estudo. Porque estudar hoje em dia requer um cuidado. A gente tem muito acesso à informação, à internet, a não sei o quê, mas a segurança da fonte. Porque hoje em dia, da mesma maneira como se tem acesso a muita informação, você sabe disso, nem todas são de fonte segura. Então eu procuro orientar muito os meus alunos. E tem outros títulos, mas assim, eu tenho indicado esses dois. São livros que eu conheço de ponta a ponta. Eu achei interessante que, além de o senhor conhecer bem o conteúdo, o senhor conhece o autor, sua história, onde está hoje, por que ele trata dessa forma o tema, né? Eu até brinquei, assim, seriam concorrentes se não fossem tão amigos, né? É uma grata satisfação poder conviver com essas pessoas, são dois amigos muito queridos, Gustavo e o Eliesley, e são livros que estão aí, estão na boca das pessoas mesmo, pela qualidade técnica que tem. Então, assim, quando eu falo, eu falo pela qualidade técnica, assim, dos dois livros. Esses são os livros que eu indico para os meus alunos, eu posso te falar que esse livro aqui, eu comprei eu ganhei, né? O outro eu comprei para minha esposa e o do Eliesley eu comprei para minha irmã. Então, não preciso falar mais nada, né? Qual o perfil dos seus alunos hoje? Olha, eu trabalhei durante algum tempo, fui coordenador de alguns cursos, fui coordenador de curso de Direito, fui coordenador de curso de pós-graduação. Hoje eu atuo, no momento, não é nada definitivo, mas estou de férias indeterminadas de graduação. Acho que a idade, né, vai chegando. Mas eu gosto de trabalhar com pesquisa e então ainda ministro aulas para pós-graduação e gosto muito do preparatório. Eu sei que assim, até o próprio Eliezer falou, não, agora eu vou me dedicar à pesquisa. Né, porque o preparatório para concurso público, muitas vezes para a comunidade acadêmica, é mal visto, mas eu gosto muito de dar aula para o preparatório, porque você entra numa sala, às vezes você tem 400 pessoas dando todo o gás para te ouvir, você às vezes entra numa sala domingo à noite e fica até meia-noite dando aula sem ninguém, né? Se cair um alfinete, você escuta, então para o professor é muito bom, né? Tá certo. Muito gratificante. Professor Mariano Borges, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Eu que agradeço. Encerramos agora mais um Saber Direito Debate. Eu aguardo você numa próxima aula. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.